consultoria, né? Então, o que a gente está chamando de ações para retomada. Então, esse nosso encontro de hoje aqui, ele faz parte de uma ação muito maior que está sendo promovida por nós. Eu sou o Victor, eu sou psicólogo por formação, eu tenho uma carreira na área de recursos humanos de mais ou menos uns 12 anos, que eu venho trabalhando especificamente com consultoria de recursos humanos. Na Leme Consultoria, vou fazer, inclusive, amanhã, 6 anos já trabalhando lá como consultor, tá? A Leme Consultoria, para quem não conhece, é uma consultoria de boutique que está há 23 anos no mercado, levando serviços específicos para gestão de pessoas. Só um minutinho, que apareceu uma mensagem aqui. Produtos específicos para a gestão de pessoas. Cadê? Só um minutinho, gente, por favor. Aqui, agora vai melhor. Parabéns, muito obrigado. Um pouquinho de paciência nesse começo, a gente vai que vai. Legal. Bom, e nós estamos, então, né, fazendo esse serviço, e a gente tem 3 grandes braços dentro da Leme Consultoria, né? Então, a gente tem a Leme Gestão e Estratégia, que é onde nós desenvolvemos todas as nossas metodologias, as quais são apresentadas por meio de nossas publicações. Nós temos 12 livros publicados e divulgados no mercado, produzidos pelo professor Rogério Leme, que encabeça essa ação também, que é o nosso presidente, em parceria com os nossos consultores. Nessas nossas metodologias, a gente traz questões voltadas à gestão por competências, à avaliação de desempenho, à remuneração e benefícios, a planejamento estratégico, clima organizacional, gestão e dimensionamento da força de trabalho e também trilhas de aprendizagem. Além das nossas metodologias de serviço de consultoria, nós trazemos também algumas ferramentas, algumas tecnologias para o mercado. Dentre essas ferramentas, nós temos o GCA, que é a nossa solução para conseguir fazer a gestão por competências dentro da sua organização, seja ela o porte que for, indo desde o processo de mapeamento até o processo de organização do processo de desenvolvimento, né? Então, a gente abarca todo o processo ali da gestão do desempenho com foco em competências. Nós temos o SPA, que é a nossa ferramenta, a nossa solução para recrutamento e seleção, não para uma etapa específica do recrutamento e seleção, mas para o gerenciamento do processo como um todo, e temos a PCO. A PCO é a nossa ferramenta para pesquisa de clima, que ela consegue trazer uma leitura muito mais inteligente do que ferramentas que você só estrutura o seu questionário e coleta as informações. Então, ela dá já uma leitura muito mais especializada para esse assunto. E temos o nosso terceiro braço aqui, que é a nossa educação corporativa, que é ali de fato onde a gente faz o desenvolvimento das pessoas acontecerem, né? Ali encabeçada pela nossa diretora, a Márcia Vespa, que inclusive deu já uma live nessa nossa ação aqui. E ali a gente faz tanto treinamentos em company, quanto treinamentos virtuais, com assuntos que a gente já pré-determina ou que é de acordo com a demanda do cliente. Levando esse tipo de solução há mais de 20 anos, a gente teve a honra de ser reconhecido pelo mercado 3 vezes como melhor consultoria de recursos humanos do Brasil pelo Top of Mind. O motivo que dá mais orgulho ainda é o fato de termos sido a primeira empresa brasileira a conquistar esse reconhecimento. Até então, eram empresas internacionais que conquistavam essa premiação nessa categoria. E esse ano, inclusive, nós fomos já indicados também entre as 5 melhores consultorias de recursos humanos do Brasil. Inclusive, aproveito aqui para pedir que, se você acredita que a gente merece o seu reconhecimento, essa premiação, por favor, entre lá no site da Leme para votar na gente como o melhor de consultoria de novo aqui nesse ano. Bom, vamos aqui para a nossa próxima página. Legal. Aqui eu trouxe alguns dos nossos clientes para a gente ter uma noção da amplitude, né, da qualidade dos serviços que a Leme vem trazendo nesses 20 anos. Então, a gente trouxe alguns destaques aqui, mas temos outros diversos, organizações de diversos tamanhos em várias localidades no Brasil, em todos os estados, inclusive fora do Brasil também. A gente vem trazendo soluções tanto de recrutamento e seleção, quanto de avaliação de desempenho e todas as vertentes que a Leme Consultoria trabalha. Bom, como eu disse lá no começo, esse movimento, esse nosso encontro de hoje é um encontro dentro de uma ação chamada Ações para a Retomada. As Ações para a Retomada é o movimento que a Leme Consultoria está fazendo para conseguir levar
conteúdos de qualidade para os profissionais, né, para os entusiastas, os interessados no assunto de recursos humanos, que é a nossa especialidade. Então, nesse momento de tanta delicadeza, de tanta necessidade que nós estamos passando, é uma ação da Leme Consultoria para acompanhar esse movimento de compartilhamento e de ajuda que toda a nossa sociedade, né, está realizando. Então, conseguindo levar conteúdo de qualidade que, de fato, prepare as pessoas para a retomada após tudo isso que nós estamos vivendo. Peço aqui também para você nos ajudar a levar isso daqui para o maior número de pessoas possível, né? Então, esse treinamento em específico, ele não vai ficar disponível, mas as lives que nós elaboramos durante esse movimento, elas vão ficar disponíveis. Então, nos ajude a levar isso para o maior número de pessoas possível. Tire uma foto ou um print screen dessa telinha aqui e publica na sua rede social lá com a hashtag Leme Academy. Você fazendo isso, você vai poder concorrer a uma sessão de mentoria com o nosso professor Rogério Leme, aí, que tem há 20 anos fazendo serviços excepcionais na área de gestão de pessoas. Então, tira um print screen ou uma fotinha sua, posta na sua rede social, marca a hashtag lá Leme Academy, que aí você, no fim de nossas ações, vai passar a ter acesso a concorrer, né, uma sessão de mentoria com o professor Rogério Leme. Pessoal, a gente já passou por diversas ações, né? Então a gente já andou bastante até aqui, mas amanhã a gente ainda tem um treinamento gratuito promovido por essas ações e aí a gente encerra. Esse treinamento de amanhã vai ser sobre pesquisa salarial, do planejamento à tabulação na prática. Esse treinamento vai ser conduzido pela consultora Rosane Zanck e também pelo consultor Yuri Marinello. São dois profissionais que têm uma experiência magnífica na área de gestão de pessoas. A Rosane vem aí há muito tempo trabalhando especificamente com remuneração, tem um conhecimento extremamente profundo. Recomendo muito que vocês acompanhem esse treinamento amanhã. O Yuri também é um profissional que está há muito tempo na Leme Consultoria, é um consultor que tem muita experiência para poder passar e compartilhar com vocês. Não tenho dúvida de que vai agregar valor. Então, se puderem, participem amanhã desse treinamento, que vai ser muito bacana também, às 10 horas, da mesma forma que está acontecendo de hoje. Vou aproveitar esse momento, antes da gente começar a falar sobre seleção por competências mesmo, para apresentar uma nova ferramenta que a Leme Consultoria está lançando, que é o Dr. RH, que pode ser acessado nesse endereço aqui, o diagnóstico de rh.com.br. Esse Dr. RH é uma solução que nós estamos propondo para conseguir ajudá-los a entender o grau de maturidade dos seus processos, das suas ações, da sua estrutura de recursos humanos. Então, é uma ferramenta de diagnóstico que é online, você não precisa baixar nada, não precisa pagar nada, e aí você consegue responder algumas perguntas, inclusive pedir para os seus clientes internos, as outras áreas, responderem também essas perguntas para você conhecer o grau de maturidade dos seus processos, da sua estrutura. E além de você se conhecer internamente, você também vai poder se comparar com o benchmarking de mercado, né? Então, sobre questões de planejamento estratégico, carreira, cargos e salários, reconhecimento, então todas as frentes de recursos humanos. A gente lançou esse produto aqui na semana passada, a gente já tem mais de 1.000 empresas, 1.000 cadastros dentro desse banco, então é uma ferramenta muito interessante, convido vocês para conhecerem. Um outro lançamento aqui que a gente vai fazer é sobre os treinamentos Learning On. Esses treinamentos Learning On são o seguinte: para quem já conhece a Leme Consultoria, sabe que nós há muito tempo damos os nossos treinamentos em aberto, né? Nossos treinamentos presenciais, de 8, 16, 32 ou 40 horas. Esses treinamentos Learning On são o movimento de levar esses treinamentos que a gente sempre fez presencial para esse meio virtual, tá? Então, lógico, devido a esse momento que nós estamos vivendo, mas além desse momento que nós estamos vivendo, esse processo de virtualização da aprendizagem, ele é um processo natural que vem acontecendo e tende a se intensificar cada vez mais. Então, essa ação é a nossa entrada para esse mundo virtual, de fato, né, levando nossas soluções, os nossos treinamentos. Porém, nós não queremos somente fazer uma disponibilização de um EAD. A nossa proposta é conseguir fazer esses treinamentos de uma maneira mais humanizada. Então, muito mais próximo desse formato que a gente está fazendo aqui hoje. Então, é ao vivo,
com uma possibilidade maior de interação, com uma possibilidade maior da gente conseguir humanizar esse processo. A gente vai utilizar nessas interações técnicas de aprendizagem ativa, né? Então, a gente vai utilizar processos como sala de aula invertida, atividades remotas em grupo, discussões, exposições. Nesse nosso encontro de hoje, como ele é mais resumido, tem 1 horinha de duração, a gente não vai conseguir usar tantas dessas técnicas, vai ser mais expositiva. Mas os nossos treinamentos de maior conteúdo, de maior amplitude, com certeza a gente vai utilizar e vamos trazer uma experiência muito interessante para você, tá? A vantagem que a gente vai trazer com isso é que você vai conseguir realizar esse treinamento da sua casa, da sua cidade, do seu estado. A gente presta serviço para o Brasil como um todo, né, e para fora do Brasil também, e muitas vezes pessoas que têm interesse nos nossos conteúdos não conseguem vir por conta de custo, de deslocamento, de hospedagem, então a gente consegue prover essa solução. Fiquem espertos, acompanhem lá na página da Leme Consultoria, que a gente vai levar isso para vocês. Bom, esse curso de hoje, ele vai ter um certificado e vamos ficar espertos para as condições para você conseguir emitir esse certificado, tá? Primeiro, após 15 minutos do início desse nosso bate-papo, a gente vai ter a sala fechada. Então, e aí até apareceu uma mensagem aqui no chat, se vocês caírem por algum motivo durante esse período e vocês precisarem voltar, vocês precisam anotar o celular que a gente disponibilizou ali para vocês mandarem uma mensagem e conseguirem voltar. Senão, depois de 15 minutos, vocês não entram mais na sala. Ao término do treinamento, eu vou disponibilizar um link para vocês conseguirem acessar esse certificado. Vocês precisam acessar esse link em até 1 hora depois da gente encerrar esse treinamento. Senão, vocês não conseguem mais solicitar esse certificado. E a gente vai cruzar também essa solicitação por meio de mensagem no chat. Então, é importante você dar um alôzinho para a gente aqui no nosso chat, tá? Caso aconteça de vocês não passarem para a gente alguma pergunta, alguma coisinha, dá um alô para nós, tá? Bom, agora vamos falar algumas dicas para a gente se relacionar aqui com essa plataforma, com o Zoom, caso você não tenha vivenciado ela ainda. Então, eu vou pedir inicialmente, já estou vendo que o pessoal está respeitando, né? Mas lembre-se sempre de deixar o seu microfone no mudo, porque aqui qualquer ruído ele vai aparecer no mesmo tom que a minha voz. Então isso pode atrapalhar bastante. Por favor, tenham sempre o seu microfone no mudo. É lógico que os nossos facilitadores aqui, né, a gente tem o Denis e tem a Maíra nos ajudando, dando suporte aqui. Eles podem colocar o microfone de vocês no mudo, eu também posso, mas é muito legal se a gente conseguir se autogerenciar. Caso vocês queiram falar conosco, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesses participantes, vocês vão achar aqui esses 3 pontinhos, vão clicar nesse Raise Hand, e isso vai levantar uma mãozinha para a gente. Quando levantar essa mãozinha, a gente vai ser acionado e vamos saber o que você quer falar, e a gente vai dar a palavra para você o mais breve que puder. Eu peço para vocês, vamos tentar interagir aqui pelo chat, vamos tentar fazer isso acontecer, mas também quero que saibam que eu reservei um tempinho lá no nosso fim do nosso encontro, uma meia horinha, para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, caso a gente não vá conseguindo conversar durante, a gente vai ter um tempinho lá e vamos ter a Maíra e o Denis selecionando essas dúvidas para a gente conseguir falar. Bom, então aqui está o botãozinho do chat para vocês conseguirem conversar conosco, mas vocês já estão usando aí, certo? E é isso por hora. O certificado a gente vai apresentar lá no finalzinho. Pessoal, então deixa eu ver aqui como é que está o chat primeiro. Vamos ver aqui. Legal, legal, legal. Pessoal, vamos começar a falar aqui da nossa seleção por competências, então. Para a gente começar a falar, eu quero dar uma visão. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Para a gente começar a falar de seleção por competências, eu quero primeiramente dar uma visão do processo como um todo de seleção, né? Porque o processo de seleção ele vai além da entrevista. Então, vamos ter uma visão dessas macroetapas desse processo. Então, a gente tem primeiro lá. Eita, espera só um minutinho. Pronto. A gente tem a primeira etapa, que é quando surge a necessidade de contratação. Então, é quando alguém reconhece, de fato, a necessidade de ter um profissional ocupando uma cadeira dentro daquela organização.
Segundo, a gente tem o processo de levantamento de perfil ou planejamento, né? Então, onde a gente estrutura, a gente planeja o como a gente vai fazer aquele processo seletivo. Depois a gente tem a etapa de recrutamento. Por que está avançando aqui? Depois a gente tem a etapa de recrutamento. O recrutamento, então, é onde a gente faz o processo de divulgação, a gente a gente divulga, né, para conseguir atrair as pessoas para aquele processo seletivo. E aí sim a gente tem a etapa de seleção, onde nós fazemos a aplicação de testes, faz a aplicação das entrevistas, onde a gente de fato utiliza as nossas ferramentas para aplicar ali a seleção. Depois a gente tem a etapa de retorno para os candidatos, né, que a gente sempre faz em todo o processo seletivo que a gente conduz, a gente dá retorno para quem passou e para quem não passou também, né? E, por fim, a gente tem uma etapa ali que a gente faz a integração daquele profissional dentro dos nossos sistemas internos. Então, a gente cadastra ele na Folha, cadastra ele em todos os nossos sistemas de benefício e faz o acompanhamento daquele profissional dentro da organização também. É interessante a gente ter uma reflexão aqui que é lógico que não é responsabilidade da área de recrutamento e seleção desenvolver e acompanhar o desenvolvimento daquele profissional, mas é imprescindível que você consiga fazer esse acompanhamento, porque um dos principais indicadores da qualidade do seu processo de recrutamento e seleção é o desempenho daquele profissional ao longo da sua atuação, né? Então, a gente tem toda essa amplitude aqui do processo de recrutamento e seleção. O que nós vamos conversar hoje vai ficar mais focado nessas três questões. Então, a gente vai falar da parte de planejamento, levantamento de perfil, da parte de recrutamento e da etapa também de seleção. E aí, é essa a agenda que nós temos para hoje, certo? Então, a gente começa pelo planejamento, depois a gente vai falar um pouquinho do recrutamento, e aí a gente aprofunda na questão da seleção. Então, vamos começar a falar do planejamento. Eu dividi aqui o planejamento em 4 grandes vertentes para a gente conseguir organizar a nossa conversa. Primeiro, na questão do perfil, no entendimento e definição de perfil. Depois, no entendimento de contexto. Depois, sobre onde divulgar. E depois, sobre a aplicação de testes, a definição sobre testes. Ó, o pessoal está perguntando aqui sobre se quem caiu, como que entra novamente. Tem um número que a gente divulgou lá no comecinho da nossa conversa. Manda um WhatsApp para aquele número, falando que você caiu, que aí eles vão te deixar entrar novamente, tá? Vamos lá, então. Começando a falar por perfil. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a gente falar de perfil, pessoal, é o seguinte: o conceito de cadeira vazia. Quando você vai desenhar um perfil para você conseguir executar um processo de recrutamento e seleção, você precisa ter clareza que esse perfil ele precisa representar uma cadeira vazia. Você não pode tentar ir fazer um recrutamento e seleção tentando buscar um Gilberto, tentando buscar uma Tereza, né? Você precisa entender a cadeira vazia, por mais que aquela Tereza que saiu de lá seja muito boa. Você precisa ter essa clareza, porque a Tereza ou o Gilberto, eles vão ter coisas que não são muito particulares deles e vão ter ausência de competências que vão ser necessárias para aquela cadeira. Então é importante que quando você for levantar o seu perfil, você tenha clareza que você está buscando um entendimento de cadeira vazia. O que você quer entender do desenho dessa cadeira? Né? Primeiro ponto é quais são as responsabilidades dessa cadeira. Quais são as atividades, sobre o que aquela cadeira vai ter que entregar, né? O que quem sentar ali naquela cadeira vai ter como responsabilidade. É basicamente as atribuições. Depois, você vai precisar entender o nível de complexidade que aquela cadeira vai ter. O que isso quer dizer? É diferente você coordenar uma equipe de vendas que tem 10 vendedores, que cada um tem uma meta de 10 mil reais num produto de commodity, e você coordenar uma equipe de vendedores que tem 100 vendedores e que você trabalha com serviços, que é uma coisa totalmente especializada. Então, por mais que você tenha clareza na responsabilidade, é importante você ter uma compreensão do nível de complexidade daquelas responsabilidades, tá? Depois de você entender esses níveis de complexidade, você vai precisar entender também as competências necessárias para aquela cadeira. As competências tanto técnicas quanto comportamentais. Você precisa saber o que aquela cadeira precisa de conhecimento.
o que aquela cadeira precisa de habilidades de comportamento. Então, precisa se comunicar bem, precisa saber liderar, precisa ter flexibilidade, precisa conhecer de Excel. Então, você precisa ter uma noção dessas competências para que você consiga buscar nos seus candidatos. Depois você precisa ter uma noção também da escolaridade. Por mais que nós saibamos que a escolaridade ela tem ficado mais reduzida enquanto relação de importância no processo de seleção, ela é uma questão importante e que muitas vezes ela é utilizada como filtro. Então você precisa saber ali qual é a escolaridade necessária para poder ocupar aquela cadeira. E escolaridade não é competência, tá? Você ser formado em direito é diferente de você conhecer direito civil, né? Que conhecer direito civil é você ter uma competência técnica do direito civil, é diferente. Faixa salarial você precisa saber para conseguir direcionar a sua busca e informações adicionais, né? Como viagens, precisa ter disponibilidade para viagens, precisa ter disponibilidade de horário, então você precisa saber dessas informações para conseguir conduzir o seu processo. Um ponto aqui importante da gente conversar a respeito dessa matéria é que nós da Leme Consultoria sempre trazemos um raciocínio que assim, é importante que vocês tenham esses perfis previamente desenvolvidos e que vocês não esperem um processo chegar na hora de precisar contratar para vocês desenharem esses perfis. Todas essas informações aqui que eu apresentei, qual normalmente é o documento dentro de uma organização que tem essas informações? É um documento chamado descrição de função. E essas informações, vocês concordam comigo que elas não vão ser importantes somente para um processo de recrutamento e seleção. Você saber quais são as responsabilidades, quais são as competências, é essencial para você conseguir promover um processo de desenvolvimento assertivo. Saber o que a pessoa precisa ter naquela cadeira para conseguir desenvolvê-la naquilo. É essencial você também saber dessas informações para conseguir implantar um processo meritocrático. Você saber o que você espera de cada um, para ver o quanto ele entrega em relação àquilo e você recompensar essa pessoa. Então, essas informações, elas vão subsidiar outras ações, não só o recrutamento e seleção, e nós recomendamos muito que vocês tenham esses documentos atualizados. Então, que vocês tenham uma descrição de função atualizada para que quando chegar o processo de recrutamento e seleção, você já tenha esse perfil determinado. Só que esse perfil, ele não fala tudo que você precisa saber a respeito daquela vaga. O próximo ponto que a gente tem para discutir aqui é o contexto. O que eu estou querendo falar desse contexto? Quando você for fazer um processo de recrutamento e seleção, você precisa ter uma noção do como que está aquele cenário que ele vai ser inserido naquele momento. Então você precisa saber sobre aquela conjuntura, né? E quais são os pontos dessa conjuntura que eu estou querendo dizer que é importante? Primeira reflexão. É importante você saber se aquela vaga que você está contratando, ela é uma substituição. E se for uma substituição, por que está sendo substituído? Isso é importante porque pense num cenário. Vamos supor que você está fazendo a substituição de um profissional que acabou de ser desligado, porque ele tinha um tipo de comportamento que não se encaixou na organização ou não se encaixou naquela equipe. É importantíssimo você ter conhecimento desse dado, porque você sabe que ao você procurar algum profissional no mercado e ele ter aquele mesmo tipo de característica, ele muito provavelmente não vai dar certo naquela equipe. Então, você ter uma consciência sobre se aquele processo é advindo de uma substituição e a razão dessa substituição é essencial para você conseguir conduzir um processo seletivo de qualidade. Segundo ponto, aquele processo que aquela pessoa está sendo contratada para cuidar é um processo que está em estruturação? Já é um processo consolidado? O que eu estou querendo dizer aqui? É diferente você contratar um coordenador de RH para cuidar de uma área que já tem os seus processos consolidados, implementados, com metodologia já aprovada e a cultura implementada na organização, e você contratar um coordenador de RH para construir aquela área. Né, que não tem procedimentos consolidados, que não tem uma cultura na organização que aceite muito bem aquelas frentes. Então, é importante você saber se aquele profissional, se aquela vaga é para cuidar de algo que está surgindo como novo, se é algo que já está consolidado, para você também investigar isso no seu processo seletivo. Depois, a última questão aqui que é muito importante de você levantar é: quais são os pontos fracos do time? Diante do nível de complexidade que a gente tem enfrentando
vem enfrentado nas organizações, né, cada vez vai ficando mais claro para a gente a necessidade de termos grupos multidisciplinares. Então, é importante você conhecer a equipe, conhecer as pessoas que vão fazer parte, que vão integrar a equipe desse profissional que você vai trazer, para que você consiga trazer um profissional que vai agregar valor àquele time. Então, poxa, se você percebe que naquele time que você vai entregar essa pessoa falta uma competência de organização e planejamento, é uma competência que você vai dar foco na hora de fazer a seleção. Se falta uma questão mais de criatividade, é isso que está pecando no time hoje, é isso que você vai dar um foco no processo de recrutamento e seleção. Não que as outras questões não sejam importantes e que você não vai investigá-las, mas isso daqui você sabe, que se você conseguir, você vai agregar muito valor àquele time. Então é importante você ter acesso, você compreender aquele contexto que você vai inserir aquele profissional para qual você está fazendo esse processo seletivo. Legal. Aí uma outra etapa que você precisa cumprir dentro do seu planejamento é decidir onde você vai divulgar. E onde você vai divulgar vai depender diretamente sobre que tipo de profissional que você está querendo se contactar, né? Que você está querendo se ligar. Então, existem vagas diversas, existem profissionais diversos, e o seu meio de divulgação vai depender totalmente disso. A gente vai entrar mais no detalhe, mas agora é importante a gente entender assim, aqui, na hora de você, então, antes de você começar o processo de recrutamento e seleção em si, você precisa ter clareza sobre se você vai utilizar portais de vagas, quais desses portais que você vai utilizar, se você vai utilizar de redes sociais, quais vão ser essas redes sociais, se você vai utilizar o seu site da organização. E a sua decisão sobre usar redes sociais ou o site da sua organização tem uma questão que você tem que pensar aqui, se é efetivo ou não, que a gente vai dar uma palavrinha hoje também, que é sobre se a sua organização ela tem uma marca empregadora. Porque você concorda comigo que você divulgar uma vaga de emprego dentro da sua página do Facebook, se você não tiver uma marca empregadora, uma marca que as pessoas realmente estão buscando, elas veem como um bom lugar para trabalhar, aquilo tende a ser pouco efetivo. Então você vai se focar mais em portais de vagas, principalmente os especializados. Agora, se você tem uma marca reconhecidamente empregadora, que você consegue atrair os profissionais, normalmente você tem uma boa recepção de currículos, de interesses, poxa, você divulgar no site da sua organização ou então em redes sociais, na sua rede social, vai ser um ótimo mecanismo para você conseguir fazer essa divulgação e ser efetivo com isso. E também nós temos ali sites específicos por nichos, né? Que isso, a gente tem um case de sucesso muito bom na área de tecnologia, mas existem outros diversos, né? Então, poxa, eu lembro que eu trabalhei com uma equipe de consultores SAP há uns 8 anos atrás, e que eles tinham um site que eles entravam e apareciam lá o projeto, o nível de conhecimento que eles precisavam ter e o valor da hora-aula. Ele pegava, clicava ali, já conseguia falar com aquele recrutador, pronto, na outra semana já estava em outro lugar, em outra cidade do Brasil, fazendo outro projeto. Então, esses sites específicos são um ótimo caminho para a gente conseguir falar a respeito, fazer a nossa divulgação. Depois um mês, não corresponde ao perfil desejado. Legal, estou lendo aqui, balbuciando, né? O comentário da Jamile, que ela colocou aqui para gente, que ela foi diretamente impactada por ter participado do processo de seleção, onde não fizeram muito bem esse processo seletivo e depois de pouquíssimo tempo ela foi desligada. E a gente sabe que essa história ela é muito comum, né? Então tá aí a importância, a gente influencia, além nas questões financeiras da organização, a gente influencia na vida de pessoas nesse processo seletivo. Então, quanto mais assertivo nós formos, melhor. Uma outra questão aqui para o nosso planejamento, que a gente precisa ter essa visão antes de iniciar o processo, são quais são os testes que a gente vai utilizar. E antes da gente entrar aqui sobre os tipos de testes que existam, pessoal, teste não é para tomar decisão para você. Teste sempre vai ser uma base analítica para a sua tomada de decisão. Então, por mais que você tenha um teste muito bom, que você adore, que você goste muito, e que você fala, poxa, me dá uma leitura muito bacana, e a gente sabe que tem testes muito bons, você tem que tomar cuidado. Teste não é para tomar decisão. Teste é para te ajudar a tomar decisão.
E dentro dessa vertente de testes, nós temos algumas categorias. A iniciar aqui por testes de conhecimento. Então, você conseguir fazer uma provinha de redação, você fazer uma prova prática de Excel, você fazer uma prova prática de uma metodologia XPTO, né? Então, você tem testes de conhecimento. Ou a segunda categoria aqui são testes psicológicos. São mais específicos, são utilizados em menor escala, né? Mas tem vagas que é lei você ter teste psicológico, né? Então, quando vai ter porte de arma, quando vai ser segurança, a gente precisa ter, né? Quando vai pilotar máquinas pesadas, a gente precisa ter isso também. E tem algumas outras situações que, aliás, teste psicológico sempre vai agregar valor. Só que, às vezes, ele custa muito alto e o custo-benefício não é compatível, né, com o andamento das organizações. Por terceiro, a gente traz aqui uma categoria de testes de perfis comportamentais. Então, testes que são esses daqui, a gente vê bastante no mundo organizacional, né? Então, que vão trabalhar numa metodologia do DISC, que vão trabalhar naqueles quadrantes, e a gente tem diversas outras ferramentas que vão trazer esse tipo de análise, que, mais uma vez, deve ser utilizado como uma base analítica, não como uma tomada de decisão. Aqui também a gente tem testes situacionais. Esses testes situacionais são, por exemplo, um case de sucesso, né? Então, uma análise de case, uma solução de problema prático. Então, é uma situação que você cria ali para conseguir enxergar o nível de conhecimento, o nível de habilidade daquele indivíduo perante um determinado assunto, diante de uma determinada situação, diante de um contexto, né? Então, você também pode utilizar. E, por fim, aqui eu trago dinâmicas, né? Então, dinâmicas é uma situação que você cria um ambiente, você cria uma hipótese ali que você coloca aquele indivíduo dentro daquele contexto e você vê como ele se comporta dentro daquele contexto. Também é uma ótima ferramenta para a gente utilizar no processo de seleção. É lógico que agora, né, nesse processo de isolamento social, não dá para a gente usar, mas ele está lá. Então, existem essas possibilidades de testes e que você, ao planejar o seu processo de recrutamento e seleção, precisa entender quais que você vai utilizar. Eu não estou querendo dizer com isso, pessoal, que vocês vão ficar até o fim do seu processo de recrutamento e seleção, daquela vaga, preso ao que você fez no seu planejamento. Mas você precisa ter isso previamente pensado, né? Planejar é você estabelecer critérios para analisar candidatos e tomar decisões assertivas. Então, é importante que você consiga já ter isso previsto, que você leve isso para a validação de quem você achar que deve levar. Então, se você quiser pensar com o gestor, é uma ótima. Se você quiser pensar com outro profissional da sua área da RH, eu sempre vou achar que quanto mais gente a gente falar e pensar, melhor, né? Mas é importante você ter esse seu processo desenhado, estruturado. Então, qual é o seu perfil? Qual é o contexto? Onde que eu vou divulgar? E quais são os testes que eu vou utilizar, né? É lógico, poxa, eu não estou conseguindo nesses meses de divulgação, eu não vou ficar preso. Ah, não, falei que era aquilo, vou ficar naquilo. Não, eu vou buscar outras ferramentas e é isso, tá? Então, no planejamento, é esse contexto que eu queria trazer para vocês. Ter clareza do perfil, entender o contexto que aquela pessoa vai ser inserida, onde você vai divulgar e quais são os testes que você vai utilizar. Deixa eu ver aqui a perguntinha do chat, então posso dizer por experiência, a gente já tinha falado. Uma contratação por seleção errada é um investimento caríssimo de tempo, dinheiro e substituição. Muitas das vezes urgente para a empresa, que é um processo de curto, médio prazo para ver o desenvolvimento daquele candidato. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jamil. Bom, então agora a gente terminou a parte do nosso planejamento e vamos falar agora de recrutamento. Pessoal, no recrutamento, a gente precisa entender que o nosso objetivo é conseguir atrair as pessoas para a nossa organização, né? Então, conseguir atrair os profissionais mais habilitados, mais próximos daquilo que nós precisamos. E, num cenário que continua há mais de 10 anos, escasso de mão de obra qualificada, e que as organizações continuam falando que um dos grandes impactos, uma das grandes dificuldades de elas conseguirem atingir os seus desafios e conseguirem cumprir o seu papel é ter uma mão de obra qualificada, você ter uma capacidade de atrair esses profissionais é cada vez um diferencial competitivo maior, né? Então, o que eu quero trazer com vocês aqui é um pensamento sobre uma palavrinha nova que está surgindo, que está vindo
no mercado, que é o tal do Employer Branding, né? Ou a marca empregadora. O que essa marca empregadora ela vem trazendo para a gente, que é uma ótima reflexão para nós termos? Que não basta você ter uma vaga, hoje em dia, para você conseguir ter acesso a bons profissionais, conseguir trazê-los para dentro da sua organização, não basta mais quando você vai surgir uma vaga, você ir lá num portal de vagas A, B e C e divulgar a sua vaga e fazer uma captação, porque vão vir não tão profissionais tão qualificados quanto você esperava, quanto você precisa. Então, esse raciocínio aqui, ele faz o seguinte, olha, eu posso fazer mais enquanto organização para atrair e reter esses profissionais. Então, é eu conseguir fazer a minha organização atrair profissionais, fazer as pessoas terem interesse de trabalhar na minha organização. Então, esse Employer Brand, a marca empregadora, é eu conseguir trazer para a minha marca ações que refletem a cultura e os atrativos da organização e da vaga para os colaboradores, para os candidatos e para o mercado. Esse Employer Brand, ele não é só uma técnica de atração, ele também é uma técnica de retenção, tá? Pessoal, vou pedir uma certa desculpa aqui pelo andamento dos slides, mas ele está indo sem a minha autorização, então, hora ou outra tem que voltar, mas vamos lá. Legal. Aí um ponto que a gente precisa ter aqui é o seguinte, ter uma marca forte significa ter uma marca empregadora? Pessoal, não necessariamente, mas é uma questão interessante para a gente discutir. No sentido sobre marca dificulta para quem é autônomo, assim como eu no recrutamento e seleção. A impressão que dá é só quem tem empresa pode fazer esse trabalho. Tina, quando você for fazer esse processo de seleção, eu imagino que você terceiriza o seu trabalho para organizações que te contratam para prestação de serviço, é importante que você auxilie os seus clientes a terem essa marca empregadora ou a vislumbrar isso. De fato, você não vai conseguir agregar tanto valor nisso, você vai depender mais do teu cliente, você sendo autônoma, prestando esse serviço de recrutamento e seleção. Isso é uma verdade, tá? Então, ter uma marca forte, pessoal, é um grande passo para você ter uma marca empregadora, mas não é garantia de. Eu participei no ano passado sobre um encontro promovido pela CLP, que é um centro de liderança pública, né? É um conjunto de pessoas que se encontram para discutir a promoção da gestão pública no Brasil. E lá a gente estava falando como fazer um servidor ter mais motivação para trabalhar. E uma questão que a gente discutia lá era o seguinte, poxa, primeira coisa que a gente precisa trazer para o servidor é que ele consiga enxergar no órgão que ele trabalha que aquele órgão de fato é efetivo. Como que você vai se sentir motivado para ir trabalhar numa Secretaria de Saúde Municipal, sendo que você percebe que a saúde do seu município é ruim? E que o seu trabalho deveria levar para a sociedade não leva. Então é difícil eu me sentir motivado, né? Então, o ponto de reflexão que eu trago aqui é que um dos grandes pontos para você ter uma marca empregadora, sim, é a efetividade do seu negócio. É a qualidade da tua marca, a representatividade da tua marca. Mas isso não é suficiente. Além de ter uma marca forte, eu preciso também incentivar e influenciar, ou melhor, aumentar essa marca empregadora. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Legal. Agora a questão é como se ter uma marca empregadora, além de se ter essa marca forte, né? Surge com essa Employer Brand uma outra questão aqui, que é o EVP. EVP que é o Employee Value Proposition. O que é isso daqui? É uma técnica para você conseguir estudar e desenvolver essa sua marca empregadora. Então, ela é basicamente você entender o que o candidato, o que o colaborador ele quer dentro de uma proposta de trabalho, dentro de uma relação de trabalho, e você entender o que a sua empresa é, qual é a sua cultura, o que você tem para oferecer, né? A intersecção disso é esse Employee Value Proposition. Então, é você conseguir identificar e destacar e mostrar aquilo que realmente faz diferença, que vai atrair as pessoas para aquela oportunidade de trabalho, certo? Então, é basicamente, sim, a gente trabalhar um marketing de uma vaga de trabalho. E aí, para você estudar isso daqui, a gente não vai aprofundar esse EVP, mas tem bastante material interessante divulgado na internet,
A gente tem esses 5 pilares que falam, né? Então você tem que estudar essas 5 frentes para você conseguir fazer uma boa EVP. Então, qual que é o primeiro? Você precisa entender quais são as recompensas e trabalhar essas recompensas. Então, salário diferenciado, o conjunto de benefícios, férias, assistência médica, por aí vai, né? Oportunidades, então, oportunidades de encarreiramento que aquela pessoa vai ter naquela organização, de lidar com novas situações, de conseguir crescer, as oportunidades que você está dando para ela ao ocupar aquela vaga de emprego dentro da tua organização. Um outro pilar também é a organização em si, então como ela é reconhecida no seu mercado no seu mercado de atuação, se aquela indústria, aquele mercado, ele é um mercado pujante, é um mercado forte, né? Então, sobre a forma, aquela organização em si. O quarto pilar são as pessoas. Então, se você tem um ambiente colaborativo, se você tem as pessoas, uma cultura informal rica, né, e saudável, então é mais voltado para as pessoas que compõem aquela organização e que tipo de ambiente que elas vão criar. E o trabalho em si, né? Então, poxa, características daquela função que a pessoa vai ocupar e que podem ser muito chamariz para as pessoas querendo ocupar aquela cadeira. Então, você vai trabalhar, você vai viajar trabalhando, se tem flexibilidade de horário, se fica pertinho da minha casa, né? Então são esses os 5 pilares que essa proposta, que essa metodologia do EVP traz, que você deve analisar e entender e desenvolver para você conseguir ajudar a se ter uma marca empregadora. E eu comecei o processo de recrutamento falando disso, porque é o que a gente vem vendo surgindo de novo no processo de atração, né, de profissionais, e também vai culminar no processo de retenção. Então, para a gente decidir qual ferramenta que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer a divulgação dessas vagas, a gente precisa entender qual é o nosso grau de maturidade nessa marca empregadora. Porque se eu tiver uma marca empregadora forte, eu consigo usar um meio. Se eu tiver ela não tão desenvolvida, eu vou usar outros meios, certo? Bom, legal. Victor, entendo a sua colocação, mas nesse sentido sobre marca... eu já tinha respondido essa questão aqui. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre ferramentas de recrutamento e seleção. Sobre recrutamento, né, em si. Então, quando eu fui fazer a pesquisa para a gente conversar aqui hoje, eu entendi que existiam 3 grandes tipos de soluções no mercado para recrutamento e seleção. Ferramentas que se prestam a fazer a gestão do processo como um todo, que inclusive a Leme tem uma, que é o SPA, que vai fazer o processo desde você fazer a gestão da solicitação daquela vaga até a integração com a folha de pagamento e com outros sistemas internos. Nós temos soluções que são voltadas para o processo de recrutamento e captação em si, que é disso que a gente vai falar agora, e temos uma terceira categoria que são ferramentas, são soluções voltadas para o processo de seleção, que aqui a gente está falando desde testes online até ferramentas para fazer videoconferência, para que eu consiga conduzir uma entrevista remotamente, né? O que a gente vai falar agora é de recrutamento ou captação. Aqui eu dividi as soluções que existem no mercado hoje em 2 grandes categorias. Primeiramente, portais de vaga. E em segundo, redes sociais. A gente tem também o site da tua organização, tá? Portais de vaga, a gente tem hoje, aqui só para a gente ter alguns exemplos, a gente tem Cato, a gente tem Infojobs, a gente tem Indeed, né, que é uma coisa mais específica. Então, a gente tem esse tipo de soluções. E redes sociais, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o GoWith, que é uma nova que está surgindo aí, e temos, por exemplo, um Facebook. Mais uma vez, é importante na hora de você pensar em quais ferramentas você vai utilizar, em quais meios que você vai utilizar para fazer divulgação, para fazer captação, você ter uma clareza sobre qual é o destaque que a sua marca tem. Dependendo, é melhor você vir para cá. Dependendo, aqui vai ser muito efetivo para você, né? Bom, falar sobre algumas tendências aqui que a gente vem percebendo nesse tipo de ferramenta. Conversei bastante com o nosso diretor de tecnologia, que é o responsável, por exemplo, do desenvolvimento das nossas soluções de seleção, de gestão por competências também, e a gente foi entendendo algumas tendências que a gente vem vendo no mercado, nessas soluções. Primeiro, parece até, né, bobagem, coisa do passado que eu vou falar, mas toda a solução hoje de recrutamento e captação, ela precisa ter uma capacidade de ser utilizada no celular, no tablet, no computador. Ela precisa ter essa dinamicidade. E elas vêm tendo. Segundo ponto, vídeo entrevista.
Não só uma entrevista por Skype, mas a capacidade de conseguir gravar aqui no meu celular uma entrevista, conseguir gravar um discurso sobre quem sou eu, sobre o que é, fazer uma apresentação e mandar para o meu selecionador, né? É uma tendência que a gente vê vendo muito forte. O Elcimar, que é o nosso diretor, ele me deu uma visão que eu achei muito legal, que imagina o seguinte, poxa, eu quero saber como que o profissional operando uma determinada marca. O que me impede, uma máquina? O que me impede desse profissional gravar, se ele tiver essa máquina, essa máquina, de ele operando aquela máquina e me mandar? Eu estou vendo na prática que ele sabe fazer aquele trabalho que ele deveria fazer. Uma outra tendência que a gente vê é assistente virtual para esse processo de seleção. A gente sabe que tem perguntinhas que são padrão nos processos seletivos, que a gente faz para todo mundo. O que nos impede de usar um assistente virtual para conduzir essas perguntas? Não estou falando para fazer a parte mais complexa da entrevista, mas tem aquele padrãozinho que a gente sabe que dá para utilizar. Então, é uma tendência também. Match de candidatos por geolocalização, então a gente tem hoje o mundo inteiro mapeado, né, com as nossas tecnologias GPS. Então, você ordenar os seus candidatos, você conseguir mapear os seus candidatos, tendo como referência a distância dele, o tempo de deslocamento dele, principalmente uma cidade como São Paulo, é algo muito interessante, né? Uma outra questão é upload de documentos pelo próprio candidato. Então, ele vai cadastrar lá, ele já vai fazer o upload do seu diploma, já vai fazer o upload de algum outro documento que você considere que é exigido para o seu processo, e ele já joga para essa ferramenta, e essa ferramenta organiza isso para você. É uma tendência que a gente também vê nessas soluções. Feedback para candidatos e clientes, então a gente também vê uma tendência dessas ferramentas automatizarem esse processo. Será que finalmente a gente vai dar o retorno para os nossos candidatos que não foram reprovados, que não foram aprovados? As ferramentas, a tecnologia vem dizendo que sim, né? Que a gente vai conseguir fazer isso daqui. E aqui, por fim, dashboards, né? Então, uma tendência que a gente vê muito forte também são as soluções de recrutamento e captação, trazendo relatórios gerenciais a respeito do desempenho dos seus processos. Então, quantos profissionais você teve que recrutar para conseguir fazer uma seleção? Quantos profissionais você teve que selecionar que você teve que tentar fazer uma seleção para conseguir fazer uma contratação? Quantos currículos você teve que ter cadastrado para conseguir filtrar e fazer o seu processo seletivo, né? Então são essas as principais tendências aqui que nós vimos e eram esses os pontos que eu queria falar sobre a etapa de recrutamento. A Roseli Silva, minha amiga lá da Teraskin, falou aqui pra gente que fez 90% do nosso recrutamento e seleção de um cargo de coordenação via digital. Excelente resultado para ambas as partes. Que ótimo, Roseli, que você teve a experiência e a gente vem percebendo mesmo que é algo muito bom e que tende a se fortalecer muito, principalmente por esse momento que a gente está passando. Vamos começar a falar sobre seleção. Pessoal, no mundo da seleção, a gente tem duas grandes frentes. Tem a parte de testes, que não é o foco da gente conversar hoje, que nesses testes a gente já discutiu, tem testes psicológicos, perfis comportamentais, de conhecimento ou situacionais, e tem a parte de entrevista, que esse vai ser o nosso foco de conversar aqui. As entrevistas, a gente vai ter como parâmetro aqui entrevistas situacionais, que elas criam uma situação hipotética e pede para você falar como que você faria, mas é delicado porque quando você faz esse tipo de pergunta, esse tipo de investigação, você investiga muito mais a criatividade daquele profissional e a boa intenção do que, de fato, a ação, de fato, a atitude que ele tende a ter. E é nessa linha que a gente traz a entrevista por competências. A entrevista por competências, ela, ao invés de criar uma situação hipotética, ela vai trabalhar com outro raciocínio. Ela vai acreditar que passado, presente, né, uma experiência recente, passado recente, ele tende a dizer como que vai ser o futuro, né? Então, a gente vai buscar identificar no histórico recente daquele candidato indícios e comportamentos que constatem se ele possui ou não uma competência. Então, ao invés de a gente criar uma situação hipotética, a gente vai estudar o passado recente desse candidato. Nesses testes de seleção precisam ser realizados por um profissional de psicologia? Fabiana, testes psicológicos, sim. Os outros, não. Então, se é teste psicológico, precisa de um psicólogo para aplicar. Se não for psicólogo, está errado. E passível de
penalidades. Agora, perfil comportamental, de conhecimento situacional, não. Agora, entenda, perfis comportamentais são testes que você precisa ter um conhecimento também para interpretar os dados que eles dão. Então, normalmente, para você conseguir fazer a aplicação, você vai precisar ter um estudo, uma formação ali para conseguir utilizar, certo? Bom, então voltando aqui, só para a gente ter uma clareza do que a gente está falando sobre essas competências que a gente está mapeando, tá, pessoal? No nosso entendimento, a gente entende competências como competências técnicas e como competências comportamentais. O que a gente vai discutir aqui nessas competências, nessa entrevista por competências, é muito mais para investigar o viés comportamental. Conhecimento, competência técnica, que é conhecimento, né, que é habilidade, aqui a gente tem mais facilidade de constatar com a aplicação daqueles testes, testes de conhecimento, teste situacional. O que a gente vai discutir na entrevista por competências é nesse viés comportamental. Então, é uma técnica para a gente entender se essas pessoas têm essa criatividade, têm esse tipo de atitude que nós precisamos naquela vaga de trabalho. Olha lá que legal, a Carolina já está divulgando um negocinho, compartilhando com a gente. Só um minutinho, pessoal, por favor. Eita, parou de compartilhar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Voltou. Legal, deixa eu só abrir o chat aqui de novo, por favor. Aí, abri. Senti falta de perguntas, atividade inicial. Vamos falar no final, Jonathan, vamos conversar sim. Ó, então, pensando na questão comportamental. Como investigar a existência de uma competência comportamental? Como que a gente vai investigar essa existência? Então, vamos pensar o seguinte. A gente sabe que muitas organizações, todas as oportunidades de trabalho, elas precisam, além de questões técnicas, ter algumas características comportamentais. E essas características, normalmente, elas são nomeadas como comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal. Para a gente pensar em como investigar, primeiro, numa seleção, a primeira coisa que a gente tem que refletir é o seguinte: o que eu enxergo em uma pessoa que me faz acreditar que ela tem uma comunicação boa? O que eu enxergo numa pessoa que me faz acreditar que quando eu olho, eu falo para ela, poxa, ela sabe trabalhar em equipe? Então a pergunta de ouro aqui para mapear, para entender se uma pessoa tem uma competência comportamental ou não, é o seguinte: o que uma pessoa faz que ao vê-la fazendo te leva a acreditar que ela saiba, por exemplo, se comunicar? Por que eu estou falando isso? O que importa não é se a pessoa tem uma boa comunicação ou não. O que importa, na verdade, é se ela é clara e objetiva ao se expressar. O que importa, na verdade, é se ela utiliza palavras de fácil entendimento de acordo com quem escuta. O que importa, na verdade, é se ela presta atenção ao receber uma informação. Comunicação não é só falar, também é receber, né, a informação. O que importa, na verdade, é se ela faz questionamentos quando recebe uma informação, para assegurar o correto entendimento. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a forma da gente investigar se uma pessoa tem uma determinada competência comportamental ou não, é a gente entender o que eu vejo em alguém que me indica que aquela pessoa tem essa competência ou não. Então, a gente vai olhar o comportamento da pessoa, a gente vai investigar o comportamento da pessoa. É essa mesma lógica que a gente utiliza no nosso processo de avaliação de competências. A gente fala, você não vai avaliar se a pessoa tem comunicação, você vai avaliar com que frequência que ela é clara e objetiva ao expor suas ideias. Tá bom, mas uma coisa é você avaliar isso no profissional que você convive, que você trabalha com ele, você está ali no dia a dia. Mas como avaliar isso dentro de um processo de seleção, dentro de uma entrevista? Então, o primeiro ponto, antes da gente entrar nesse mérito, é como eu vou definir quais são os comportamentos que eu tenho que avaliar, né? Que eu tenho que investigar se a pessoa tem ou se ela não tem. Pessoal, isso é um dos pontos que você precisa ter mapeado no seu perfil. Então você precisa ter no seu perfil. Lembra que no começo eu falei, você precisa saber das competências tanto técnicas quanto comportamentais? Quando você fala dessas competências comportamentais, não basta você simplesmente escrever comunicação. Comunicação é muito amplo. É diferente a comunicação que você precisa para um jornalista e a comunicação que você precisa para uma recepcionista. Os dois precisam ter uma comunicação muito boa, mas significa coisas diferentes. Então, além de você saber que você precisa de comunicação para aquele perfil, para aquela vaga,
você precisa saber o que significa comunicação para aquela vaga. E uma forma que a Leme Consultoria vem trabalhando e que vem se mostrando muito boa é você entender o que significa comunicação com base nos comportamentos. Certo? Então, é isso. Você precisa compreender o que aquela competência significa para aquela vaga em si. E a dica que a gente deixa aqui é tenta entender quais são os comportamentos que as pessoas querem ver naquela pessoa. Tá. E como montar uma pergunta, né? Então, já entendi qual é o comportamento que eu preciso, já entendi o que eu tenho que investigar, mas como que eu vou transformar esse comportamento? Como que, num processo de entrevista, eu vou investigar se aquela pessoa tem ou não tem? Pessoal, você vai precisar identificar na experiência recente do candidato evidências, indícios ou comportamentos. Basicamente, basta você pedir para ele fazer um relato para você. Né? Então, conte uma situação no seu último emprego que você teve que. E aí, vamos entender aqui, ó. Eu quero investigar se aquela pessoa tem uma capacidade, tem uma tendência de atitude de trazer soluções criativas para os problemas que parecem difíceis de resolver. É esse o comportamento que eu quero investigar. E aí, então, vou pedir para ele, ó, por favor, me conte uma situação em que você teve, que você trouxe soluções criativas para problemas que... Eita, peraí, que aconteceu alguma coisa. Certo. Para problemas que eram difíceis de serem resolvidos. E ele vai relatar isso para você. Eu quero entender se ele tem uma capacidade de buscar alternativas de procedimentos para as limitações da empresa, que normalmente as empresas sempre precisam se reinventar, né? Relate alternativas de procedimentos que você criou ou sugeriu para resolver alguma limitação de procedimentos da empresa em que você trabalhou anteriormente, que atrapalhavam seus resultados. Ou seja, você tendo clareza de qual é o comportamento que você precisa naquela vaga, você vai pedir para ele relatar situações que aquele tipo de comportamento se fazia necessário para ver o que ele fez. Legal. Muito obrigado, Gerane. E aí, o outro ponto aqui é o seguinte: como analisar a veracidade dessas respostas? Né? Porque você está me perguntando, eu posso falar, não, eu estava lá e inventei um procedimento muito bacana que resolveu todo o problema da empresa, eu só saí de lá mesmo porque eu queria novos desafios. Sabe que pode, a gente escuta muita coisa, né, nesse mundo da seleção, e aí a gente traz duas técnicas, uma técnica, na verdade, que tem essa variação, que é o CAR e o STAR. Para quem não conhece, isso daqui é uma forma de você analisar um relato e ver se ele tem alguns pontos que, primeiro, são essenciais para você conseguir constatar o que você precisa, e também você ver se aquela história fecha, né? Se ela tem alguma veracidade em si. Então, aqui está falando o seguinte: quando você escutar um relato, você vai ter que entender se ele tem contexto, você vai ter que entender qual que foi a ação tomada e qual foi o resultado advindo dessa ação. O STAR é uma variedade desse CAR, né? Então ele fala, a diferença dele é que no CAR você não está muito preocupado com qual era a responsabilidade da pessoa naquele contexto. Você quer entender o que estava acontecendo ali. No STAR você já quer entender qual que era a responsabilidade daquele indivíduo naquele contexto. Legal. Então, contexto é a explicação ou a exposição de circunstâncias em que ocorreu a experiência vivida, tais como o momento que a empresa, o país, ou a família, o indivíduo estavam passando, números ou indicadores, ou tudo que puder retratar a situação pré-comportamento. A ação é a intervenção do candidato propriamente dita. Qual foi a reação dele mediante o problema? E o resultado é o que teve de lucro e prejuízo daquela ação tomada. E a resposta não precisa ser obrigatoriamente lucro, pessoal, em função de limitações de autonomia. Então, a ação que ele teve foi a ação que você espera, só que o resultado não foi bom porque foi influenciado por outra questão que não a ação dele. Mas, então, essa que é a estrutura de contexto, ação e resultados. Vamos para exemplos aqui. Dicas antes de exemplos. Primeiro, não fiquem obcecados por relatos exclusivamente voltados a experiências bem-sucedidas. Erros e fracassos são parte da vida e normalmente são agentes de grande transformação. É um sinal de extrema maturidade, superação de fases da vida, a expressão espontânea de um candidato acerca de experiência mal-sucedida, né? Então, desde que se tenha reconhecimento, uma pessoa chegar no processo seletivo e falar sobre um erro que ela cometeu, já te mostra duas questões. Primeiro, que essa pessoa não vai mais cometer aquele erro. E segundo, que quando essa pessoa errar novamente, porque ela vai errar, porque todos nós erramos,
você vai poder contar com uma pessoa que admite seu erro e se volta para tentar solucionar e evitar que ele volte a acontecer. Segunda dica aqui é atenção concentrada nas respostas. Uma resposta pode apresentar vários indícios. Então, você está tentando investigar aqui um comportamento de criatividade, mas ele está te contando uma história que já mostra que ele tem um comprometimento, já mostra outros indicadores que você quer investigar. Por mais que você tenha que ficar esperto com tudo isso daqui que possa surgir, concentre-se no indício principal, porque é fácil da gente se perder também. Então, se foca naquele indício, mas não perca o que surge ali por fora também. E uma resposta pode faltar um fragmento do cara, que chamamos de cara incompleto. Então vamos para uma dica aqui bem rapidinho, por exemplo, né? O que eu quero investigar é se ele atua junto à equipe preventivamente, proporcionando condições adequadas ao trabalho, incluindo o ambiente de trabalho. Então eu quero investigar se ele tem esse tipo de atitude. Então eu cheguei lá no processo seletivo e perguntei lá, né? Me relate uma situação onde você teve que. E ele falou assim pra gente: minha equipe estava com dificuldades em cumprir as metas da empresa, estavam todos estressados com o volume de trabalho, ocorrendo até casos de conflitos entre os colaboradores. Após a atuação do RH em alguns treinamentos, como gerenciamento de tempo e algumas atividades de relaxamento durante o expediente, a situação melhorou muito e até mesmo os conflitos reduziram. Vamos pensar aqui, ó. Nessa frase, nesse relato, eu consigo enxergar o contexto. Minha equipe estava com dificuldades em cumprir as metas da empresa, estavam todos estressados com o volume de trabalho correndo, até os casos de conflito entre os colaboradores. Então, eu entendi o contexto e já pula aqui, ó, após a atuação do RH, resolveu, opa, mas cadê a ação? Né? Então, aqui eu tenho o contexto, eu tenho o resultado, mas não tenho a ação. Então eu preciso investigar essa ação. E como que eu vou investigar? Mas e como o RH teve conhecimento dessa necessidade? Ou quem foi que acionou o RH para ajudar? E antes da gente ver a resposta dele, tenham clareza. Cargo completo não significa ser suficiente para a vaga. Vamos ver o que esse candidato respondeu. Falou que, quando o meu gerente, na verdade, observando essas questões, acionou o RH, que veio até o setor em que eu trabalhava e fez o levantamento com a equipe. Ajudamos muito e expliquei em detalhes tudo que perguntaram. O cara está completo. Mas isso é satisfatório para a empresa? Não. Né? Porque ele mesmo não fez nada. Quem fez foi o gerente, quem fez o RH. Ele só ficou lá totalmente passivo, respondendo o que perguntavam para ele. De quem foi a ação? Foi dele? Não foi. Então, ele atende ao indicador? Não, ele não tem aquele tipo de atitude que você precisa para a vaga de trabalho que você quer preencher, certo? Então, essa é a dica que nós damos aqui para você fazer uma análise das respostas. Legal. Agora, pensando no processo de entrevista como um todo, não nas técnicas de fazer essa pergunta, vamos para algumas reflexões finais aqui, né? Primeiro, não faça perguntas com respostas inclusas ou que permitam respostas binárias. Não pode ser pergunta para ser sim ou não. Você sempre precisa pedir para ele relatar uma situação. Conte algo assim, conte algo assim. Segundo, atenção à linguagem corporal do candidato. A linguagem corporal fala tanto quanto a verbal, né? Então, por favor, prestem atenção e mais atenção ainda à sua linguagem corporal. A forma que você age vai influenciar diretamente na forma como ele vai agir, aquela candidata vai agir. Então, se ela estiver falando uma coisa e você fizer uma cara de felizão, né, contente, ela tende a querer falar mais coisas daquele tipo. Se você fizer uma cara, ela tende a querer ir para o outro lado. E isso pode não te ajudar a entender, a conhecer aquela pessoa que é o seu objetivo numa entrevista, né? Então, muita atenção. Aqui uma regra de ouro que eu aprendi lá no começo da minha faculdade de psicologia, que é cara de paisagem, né? Então, cara de paisagem, quando a gente vai fazer. Tenha foco nas questões de sua investigação. Vá para um processo de entrevista com um roteiro pré-definido. Tenha foco nessas perguntas. Não se limite mas tenha como um roteiro, um caminho que você vai seguir. Uma conversa para conhecer um outro indivíduo pode levar-nos a cantos muito diversos. Então, é importante que vocês se mantenham sempre com foco, tá? Não confie na memória. Anote, registre.
não confie na sua memória. Se vocês já trabalham com recrutamento de seleção, vocês sabem do que eu estou falando, que às vezes a gente está trabalhando num volume muito grande, quando a gente chegou na quarta seleção, a gente já não sabe o que estava falando na primeira. Então, faça suas anotações da forma que você achar por bem. E ao término, leve essas anotações por uma folha de apuração, certo? Leve isso de uma forma organizada, de uma forma estruturada. E por fim aqui, trago uma dica que é: tenha critérios para apuração. Na nossa metodologia, aqui é um curso muito reduzido, não dá para a gente abordar, mas a gente traz até uma alternativa de como você apurar esses critérios, de como você ranquear os candidatos. Então, eu aconselho muito a leitura do nosso livro de seleção por competências. Vai lá na página da Quality Mark, lá tem esse livro para comprar online. Se você tiver alguma dificuldade, fala conosco que a gente ajuda, tá? Mas é importante você ter essa capacidade de ranquear, de você conseguir apurar o desempenho daqueles profissionais dentro de um processo de seleção. Legal. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Vânia. Ana Flávia. Não é constrangedor para o candidato você ficarmos escrevendo as respostas durante toda a entrevista? Como podemos fazer isso de uma maneira mais leve? Ana Flávia, o que eu vou aconselhar para você é que não fique anotando tudo. Anote palavras-chave, sabe? Tentar fazer a anotação de pontos para você conseguir lembrar do que você está falando. Por isso que é interessante você ter um roteirinho pré-estruturado, porque se tem uma pergunta A e você faz uma palavrinha B, você já consegue saber lembrar o que ele estava falando. Então você vai escrever o mínimo possível para que você consiga recordar. E uma outra dica também é que quando você for começar o processo seletivo, fala para ele, fala, olha, eu vou fazer algumas anotações ao longo do nosso processo, é natural, é normal, porque eu preciso me recordar depois. Mas pode ficar à vontade, eu estou prestando atenção em tudo que você está falando, tá? Muito legal, pessoal, que bom que vocês estão gostando. E aí, agora, fechando essa parte daqui da seleção por competências, e aí eu vou fechar com uma reflexão. Será que a gente precisa, num processo de seleção, ir além das competências? Será que a gente precisa investigar aquele candidato, além de ele ter competências ou não? E para responder essa pergunta, eu faço outra, que é a seguinte: ter competência é garantia de desempenho? Uma pessoa ter um determinado conhecimento é garantia que ela vai fazer um trabalho bem? Uma pessoa ter normalmente atender a se comunicar bem, significa que toda vez que ela tiver que fazer uma atividade que depende da comunicação, ela vai fazer bem? Não. Ter competência não é garantia de desempenho. E uma outra reflexão que eu coloco aqui é: competência é igual a valor? Não. Valor é algo que subsidia né, que ele dá uma base, dá um plano de fundo para condutas comportamentais, para padrões comportamentais. Mas não é a mesma coisa. O valor, inclusive, é muito mais difícil de você desenvolver, de você construir, do que competência comportamental. Né? Então, não é a mesma coisa. Então, uma vez que a gente entende que competência não é garantia de desempenho, e quando eu falo de desempenho, eu estou querendo falar assim, ó, tua capacidade de fazer aquilo, de lidar com aquilo naquele determinado nível de complexidade e realmente gerar uma entrega. E competência é igual ao valor, né? A gente já entendeu que não. Então a gente precisa também, e valor é uma coisa que faz as pessoas acabarem realmente não ficando pouquíssimo tempo nas organizações. Né? Porque se você é uma pessoa extremamente inovadora, que tem esse viés, não, tudo que eu coloco a mão eu preciso dar modelo, eu preciso agregar, eu preciso criticar, e você vai parar numa organização que é extremamente burocrática e muito apegada aos seus procedimentos, você não vai dar certo. Né? Então, é importante a gente conseguir montar um processo que consiga abarcar essa leitura. Então, além da gente olhar para competências, a gente vai ter, eu recomendo também que a gente olhe para o histórico, a capacidade de desempenho dessa pessoa. Ou seja, com que tipo de atribuições, que tipo de responsabilidades que ele tem o histórico de conseguir executar. Que tipo de metas que normalmente ele consegue atingir, que ele lida no seu histórico recente. Né? E também investigar os valores desse candidato em relação aos valores da sua organização. Porque isso daqui provavelmente vai ser uma coisa que vai colocar esse candidato para fora, caso não tenha compatibilidade.
Legal, então vamos falar desse desempenho. O que eu estou querendo falar aqui, pessoal? Que além de você entender se aquela pessoa tem uma competência técnica, tem uma competência comportamental, é importante você entender também qual que é o nível de complexidade que aquele indivíduo está acostumado a lidar. Por mais que liderar a equipe seja uma competência, né? Então liderança seja uma competência comportamental, é diferente você liderar uma equipe de assistências dentro de uma área de folha de pagamento e você liderar todo um departamento de RH, que vai ter folha de pagamento, vai ter gestão de, vai ter desenvolvimento, vai ter recrutamento, vai ter todo, né? Então é diferente. É importante que no seu processo seletivo você também investigue então o nível de complexidade que aquele indivíduo está acostumado a lidar. E isso você vai entender tanto entendendo qual é a responsabilidade, qual é o nível da complexidade. E uma outra dica também é você entender que tipo de metas que ele era cobrado nessa última experiência dele, nas últimas experiências, né? É diferente você, por exemplo, você trabalhar vendendo em São Paulo, né? Então você liderando uma equipe comercial que atua com commodities em São Paulo, que tinham cada uma meta de vendas ali de 10 mil ao mês, e você liderar uma equipe de vendas que tem que vender serviços na América Latina. E que cada profissional ali, que é 10 vezes maior a equipe do que a anterior, né? Cada profissional tem que vender 100 mil reais por mês. Então, é importante que você tenha, dentro do seu processo de entrevista, também a oportunidade de investigar o nível de complexidade que aquele profissional costuma lidar. E os valores, né? Os valores, eu trago esse recorte aqui do livro do professor Rogério, que lá em 2008, quando ele lançou esse livro de recrutamento e seleção, ele já trazia essa reflexão de seleção por valores. E hoje a gente vê isso surgindo com muita força com o nome de fit cultural. Né? Então, isso daqui é o seguinte: é você compreender que existem valores que a sua organização não vai abrir mão. E existem valores que se aquela pessoa tiver, não vai dar certo dentro da sua organização. É importante você conseguir ter a leitura desses valores para conseguir conduzir a sua entrevista para investigar isso, porque você sabe que se não tiver, a tendência é que o desligamento aconteça de uma forma muito rápida. Né? Então, se essa pessoa não tiver esses valores, eles por demandarem mais tempo para se desenvolver, demandar muita pancada, né, para a gente conseguir desenvolver, provavelmente a organização não vai poder esperar o tempo necessário para aquele indivíduo desenvolver. Então, é uma questão muito importante para você levar para o seu processo seletivo, além da questão de competências e também com o nível de complexidade que aquele indivíduo está acostumado a lidar. Legal. A Azenilde está falando aqui para a gente, nada disso é garantia, acredito na sinergia do time, às vezes isso não ocorre. É preciso fazer um alimento cultural e tem situações que a pessoa não consegue fazer a entrega a determinadas organizações. Perfeito. Victor, no caso do serviço público, o fit cultural é mais difícil de compreender. Acho que a gente pode discutir, Tina. Vamos discutir, vamos conversar, vamos conversar. Então, agora é o momento que eu vou abrir para dúvidas, tá? Vou abrir para questões. Vou começar falando sobre essa questão da Tina aqui. E caso vocês queiram, por favor, eu vou até sair da apresentação e vou entrar aqui na minha câmera. Então, vamos lá, pessoal. Tina, eu não sei se é mais difícil de compreender o fit cultural dentro de uma organização pública. Eu venho trabalhando com órgãos públicos há bastante tempo também, a minha experiência está bem dividida nessas duas frentes, e eu acho que a gente consegue ter esse fit. A dificuldade é que no órgão público a gente não tem isso como um critério de seleção. Né? Então a gente não tem isso para ser analisado num processo de seleção. Então é difícil, é difícil. Então realmente ele é basicamente no processo seletivo impraticável. No máximo que você vai conseguir fazer é se você tiver esses valores mais divididos de acordo com o segmento dos setores dentro da sua organização, aí você consegue fazer uma agregação de valor no processo de movimentação interna. Mas realmente no processo de seleção é um pouco mais difícil. Posso adiantar aqui que eu tenho participado de algumas discussões de entusiastas que tentam trazer e trazer soluções para levar essas questões comportamentais a serem consideradas nesses processos de seleção no serviço público, mas é uma matéria muito complexa de ser resolvida, né? Não tem como trazer uma previsão aqui de quando que a gente vai ver isso
acontecer. Eu tenho até minhas preocupações também a respeito desse tema, né? Mas vamos lá. Fit cultural no serviço público tem muita disparidade de atuação e intenção, principalmente sobre não ter competências aproveitadas nos devidos locais. Perfeito, Tina, que eu falei. Então, a gente pode utilizar esse raciocínio do fit cultural para ajudar a gente muito no processo de movimentação interna no serviço público. Uma vez que a gente sabe que eu não vou ter muita efetividade no recrutamento ou na seleção das pessoas, considerando questões comportamentais, posso utilizar para fazer movimentação interna. Muito obrigado você, Carolina. Ah, tinha uma pergunta aqui que o Jonathan tinha aparecido, e por favor, tá, pessoal, vão mandando para a gente também, tá? Cadê a pergunta do Jonathan? Cadê a pergunta do Jonathan? Jonathan, não estou achando tua pergunta. Se você puder mandar para a gente de novo, eu vou agradecer bastante, meu caro. Que bom que você gostou, Tina. Vitor, o Jonathan falou que sentiu falta das perguntas da atividade inicial. Tá. Atividade inicial, Jonathan, eu vou precisar que você me explique o que você considera como essa atividade inicial. Você está falando assim que você queria receber dicas de como começar uma entrevista? Dá uma clareada para a gente que a gente consiga te ajudar, por favor. Muito obrigado, Daniele. Victor, enquanto isso, eu estou com uma outra pergunta aqui. Enquanto o Jonathan esclarece aí para você, eu estou com uma pergunta aqui que chegou no privado aqui do nosso chat. Você diz que ter uma descrição de cargo atualizada já é um grande passo para o levantamento de perfil. Mas na minha organização, não me ajudam nesse sentido, pois falam de forma mais genérica sobre as atividades. Significa que as descrições estão erradas? Tá. Um ponto, eu não sei se foi um erro com uma diferença de conceito, mas é importante que a gente tenha clareza que é o seguinte: descrição de cargo é diferente de descrição de função. O que vai te dar um bom perfil para você fazer um processo de gestão de pessoas, seja recrutamento e seleção, seja avaliação de desempenho, seja meritocracia vinculada à remuneração variável, o que vai te ajudar nisso é uma descrição de função, não uma descrição de cargo. Pensa que um cargo ele é mais amplo. Então, um cargo, analista de RH. Esse é um cargo. Mas eu posso ter um analista de RH que trabalha com recrutamento e seleção. Isso é uma função. Treinamento e desenvolvimento, outra função. Folha de pagamento, outra função. Que vão demandar conhecimentos e desenvolvimentos muito específicos de cada área, né? Então, você ter realmente uma descrição de cargo de analista de RH não vai te ajudar tanto nesse entendimento. O que você precisa ter é uma descrição de função. Acredito que seja essa a resposta. Victor, você teria alguma sugestão? Peraí, primeiro deixa eu ver aqui o Jonathan. Perguntas para conhecer o nível e conhecimento dos participantes. Jonathan, sim, né, para fazer algumas interações. Eu estou aprendendo, meu amigo, nessas interações tecnológicas aqui, mas te garanto que nas próximas a gente vai utilizar, tá? Os nossos colegas estão utilizando essas ferramentas. Carolina, Victor, você teria alguma sugestão para processos de recrutamento e seleção na área da saúde? Sugestão para processo de recrutamento e seleção na área. Por aqui temos muita dificuldade em encontrar profissionais com experiência ou conhecimento técnico, o que nos demanda muito tempo em treinamento inicial e uma quantidade altíssima de processos seletivos para conseguirmos o quantitativo ideal de candidatos aprovados. Carolina, infelizmente eu não vou ter nenhuma dica específica para vocês, mas o que eu posso dizer assim vocês conseguirem utilizar ferramentas e você fazer parcerias com organizações que condensam esses tipos de profissionais é muito interessante, tá? Então, por exemplo, você conseguir talvez ter um acesso ao conselho de enfermagem, ver se eles não têm lá um canal de captação de currículos, vocês ter contato com instituições que têm um grande diferencial em formação de profissionais dessa área que você quer atuar também pode ser uma dica muito valiosa, tá? E você, uma dica que fica também, Carolina, eu acho que é aí que tem maior chance de agregar valor, é você dar uma estudada naquele ponto lá que a gente discutiu, que é a marca empregadora. Né? Então, você conseguir fazer o seu hospital se destacar como uma marca empregadora para você conseguir fazer mais pessoas olharem para a tua organização. Então, é um movimento que você, enquanto RH,
pode criar e que vem se mostrando muito efetivo e que vai te ajudar justamente nesse tipo de problema, tá? Sinto por não poder ajudar tanto assim, mas vamos conversando. Victor, da Daniela aqui. Qual a sua sugestão para treinar nossos gestores a entrevistar os candidatos? Perfeito, perfeito. Eu acredito que essa seleção por competências, considerando também aquela investigação por complexidade e também por valores, é uma ótima técnica para você ensinar o seu gestor a interagir com esse candidato. Porque pensa o seguinte, esse gestor, ele precisa aprender a conversar e a conhecer alguém que ele não conhece. Por mais que o RH já tenha olhado para aquele candidato e visto, não, ó, ele está de acordo com a cultura da organização, ele tem os critérios que você precisa, é importante ter esse olho no olho, né, para aquele gestor que é quem vai lidar com aquele profissional entenda de fato. Então, acho que é muito importante que esse gestor consiga compreender o seguinte, olha, quais são os pontos que eu preciso ter no profissional? Né? E entender como eu vou conversar com ele para entender se ele tem ou não. Então, essa mesma técnica que a gente discutiu sobre competências, inclusive, como ele tem mais conhecimento do que você da RH, por mais que você seja um ótimo RH, né? E fez um alinhamento de perfil muito bom, nada é igual do que a pessoa que vive perguntando, né? Ela sabe muito melhor do que a gente. Então, se você conseguir ensiná-la a fazer essas investigações de competências, isso eu acho que agregaria bastante valor, tá? Gostaria também, a Tina está falando aqui com a gente, gostaria também de sugestões de perguntas para identificar melhor as competências. O exemplo de comunicação foi ótimo. Legal, Tina. Bom, aqui vai ficar um pouco curto para eu conseguir trazer esses exemplos para vocês, né? Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar num trabalho em equipe. Poxa, qual comportamento que uma pessoa tem, qual ela ter, eu vou falar, ela sabe trabalhar em equipe. Não, é uma pessoa que não se limita às suas responsabilidades. Ela ajuda os outros quando ela vê que os outros precisam. Uma pessoa que coloca coloca o interesse do grupo à frente dos interesses pessoais. Ou então, quando a gente falar de liderança, poxa, se uma pessoa distribui as atividades para a equipe de uma forma equilibrada, ela sabe liderar bem. Se uma pessoa ela dá o feedback para os seus liderados de forma individual e com parcimônia, poxa, ela sabe liderar bem. Então, Tina, mais do que conseguir te dar mais sugestões, que aqui eu tenho pouco espaço para isso, eu vou te aconselhar que pense sempre, quando você definir uma competência comportamental, o que uma pessoa faz que ao vê-la fazendo, eu vou olhar para ela e falar, poxa, essa pessoa tem essa competência. Então, sempre tentar enxergar os comportamentos que vão te indicar isso, tá? A Roseli, lá, minha amiga. Victor, o que você acha sobre estabelecer pesos como critérios para classificar os candidatos? Roseli, eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo. Então, quando você definir lá os comportamentos ou até as outras questões para você avaliar os candidatos, vamos supor que um comportamento de liderança ou então um comportamento de organização e planejamento, ele vai fazer muito mais diferença para aquela equipe do que os demais. Dá um peso 3 para aquilo, né? Então, lá no nosso livro, mais uma vez, recomendo que a gente leia. Não sei nem se eu já te dei esse livro, Roseli, mas lá a gente mostra como tabular essas informações. E no momento de tabulação, atribuir um peso para aquilo que é mais relevante, eu sou muito a favor e eu acho uma ótima ideia. Posso sugerir sobre a saúde, é buscar a descrição da CBO. Tá vendo aquela nossa amiga que tinha perguntado sobre o hospital? A Tina está dando uma dica aqui para nós. Que bom, Carolina, que te ajudou. Jonathan, também contrato profissionais de saúde e meu mestrado foi exatamente esse, parceria com conselhos regionais e participando de grupos de profissionais. Olha aí, então o Jonathan, com a experiência dele, corroborando com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, você ter parceria com essas instituições, com essas organizações que falam do tema, é importantíssimo, é uma ótima fonte. Poxa, qual que é o melhor órgão, melhor instituição para eu falar, para eu achar psicólogos do que o Conselho Regional de Psicologia? Né? Lá eles têm esse contato. E alguns desses conselhos têm esses mecanismos de captação e divulgação de currículos. Francine, ótimo treinamento super didático. Que bom, Francine. Obrigado. Muito bom ver colega psicólogo fazendo parte desse time da Aliança Consultoria. É isso aí. Tamo junto.
Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Olha lá, o Jonathan já dando até o contato dele aqui para fazer ajuda para o pessoal do hospital. Muito legal, Jonathan. Muito obrigado. O nome desse livro. Ah, o nome do livro é Recrutamento e Seleção com base no inventário comportamental, tá? Desculpa, Seleção por competências com base no inventário comportamental. Ele vai estar no material, tem a capinha dele no material que a gente vai disponibilizar, que eu utilizei para conversar com vocês aqui hoje. Seleção e entrevista por competências com inventário comportamental. Obrigado, Maíra. Muito obrigado, Roseli. Tamo junto, Mônica. Método, né? Isso, Jonathan. Obrigado. Obrigado, Luciana. Gente, mais alguma dúvida? Como que nós estamos? Podemos encerrar? Victor, estou com mais uma pergunta aqui. Por favor. O desenvolvimento de uma marca empregadora deve ser conduzido pelo RH ou pelo marketing? Bacana, Mar. O desenvolvimento de uma marca empregadora, eu acredito que ele vai ser muito mais efetivo se for desenvolvido pelo RH. Porque quando você vai desenvolver uma marca empregadora, você está querendo estabelecer, você está querendo entender e fomentar e desenvolver o que na sua organização vai atrair pessoas. E quem estuda essa relação dos indivíduos para com o trabalho é o RH. Quem estuda essa matéria, quem compreende essa matéria é o RH. Você vai sim utilizar premissas de marketing, mas o conhecimento que você vai precisar para definir quais vão ser as suas estratégias de marca empregadora vão depender do conhecimento do seu mercado de trabalho, né? E quem tem essa leitura, quem estuda isso, quem fala disso é o RH. Então, eu acredito que quem tem que fazer é o RH. Por aqui encerrou. Por aí encerrou. Então, antes da gente fechar, uma reflexão última que eu queria deixar aqui é o seguinte, pessoal. A gente está passando por esse momento tão delicado, né, de isolamento social por conta dessa pandemia, que todos nós estamos esperando que isso daqui acabe o mais rápido possível. E uma reflexão que ficou na minha cabeça quando estava fazendo esse processo era que tipo de impacto que esse isolamento social ele vai trazer para esse processo de recrutamento e seleção em si, né, específico. E o que eu estava discutindo com algumas pessoas que a gente refletiu foi principalmente no processo, tipo assim, primeiro, para executar um processo de recrutamento e seleção, a tendência é que a gente virtualize muito as etapas, né? Porque aquilo que a gente consegue fazer por aqui, pouco provavelmente a gente vai voltar a fazer presencialmente, desde que aqui eu tenha a mesma qualidade alcançada. E existem muitas ferramentas que já estavam disponíveis e que agora a gente está utilizando. Como, por exemplo, isso daqui era plenamente possível de se fazer antes do isolamento social. Mas a gente está fazendo isso somente agora, né? Então, além de mudar na operacionalização do processo de recrutamento e seleção, então aquelas tendências que eu falei lá no começo, elas vão ficar muito mais fortes e a gente tende a ver cada vez mais as nossas áreas de recrutamento e seleção utilizando aquilo em larga escala. Também a gente pode começar a refletir que os nossos profissionais, a gente vai começar a ter que arranjar profissionais com algumas competências muito específicas, devido a esse processo de mudança que a nossa sociedade vai sofrer. Então, sim, existirão muitos trabalhos que vão ser virtualizados. E diante dessa virtualização do trabalho, a gente vai precisar ter competências diferentes, como, por exemplo, disciplina. Poxa, trabalhos que eram mais soltos antes, que eu tinha mais mecanismos de controle sobre o indivíduo, ele vai ter que se gerenciar em casa. Então, eu vou precisar investigar isso. Uma outra questão também, comunicação virtual. Eu vou precisar desenvolver uma competência de comunicação virtual. Até o marketing digital, né? É uma competência que vai passar provavelmente a ser muito mais necessária. Então, essa é uma reflexão que eu queria deixar aqui. Estou pensando bastante nesse assunto, tá bom? Que bom que você gostou, Áurea. Victor, deixa eu aproveitar aqui que ainda tem um pessoal na sala. A Lisandra havia perguntado sobre entrevistas por competências com colaboradores de baixa escolaridade. E aí uma pessoa aqui no finalzinho achou que essa é uma pergunta bem importante também. Se você conseguir falar um pouquinho sobre isso, é bom. Perfeito, obrigado, Mar. Eu não acho que o baixo nível de escolaridade influenciará na sua entrevista. Eu acho que depende do seguinte: a vaga que você quer ocupar,
ela é muito influenciada pelo nível, por competências comportamentais. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, primeiro, vamos supor que com esse nível de escolaridade que você está querendo trazer é o seguinte, olha, eu vou precisar, é recomendável que eu faça uma seleção, uma entrevista por competências para uma vaga de operador de máquina? Gente, eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio, tá? Então, um operador de torno CNC. Eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio. A gente sabe que esse processo de entrevista, ele demanda tempo e que ele custa dinheiro. Será que tem alguma competência comportamental ali que vai fazer realmente muita diferença, dada a estrutura de trabalho, que vale a pena fazer esse tipo de investigação? Se vale a pena fazer essa investigação, eu não vejo por que você vai mudar a estrutura da tua entrevista. Acho que a mesma lógica que a gente já discutiu é aplicável. Você pedindo para ele relatar experiências passadas que exigiriam que ele apresentasse aquele comportamento que você quer investigar. Agora, também vou aproveitando o gancho, e uma pessoa que é primeiro emprego? E uma pessoa que não tem experiência prévia? Né? Então, você está fazendo uma vaga de assistente. É possível? É. A única questão é que você vai ter que abrir mais os seus horizontes, né? Então, não é só, você não vai perguntar na experiência profissional passada. Você vai perguntar na faculdade, você vai perguntar na família, você vai perguntar nos amigos. Então, você vai buscar outro tipo de contexto e aí você vai ter que trabalhar melhor a criatividade para fazer umas perguntas mais legais. Certo? Agora encerrou mesmo. Então, tá bom, Mar. Então, muito obrigado. O link, pessoal, para a gente solicitar o certificado, tá aqui no chat, tá? Tá disponível para todo mundo. Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer necessidade, por favor, a gente está aqui para ajudá-los. Lá no nosso site, a gente tá com todos os nossos meios de contatos. O meu e-mail direto é victor.barbalho@lemeconsultoria.com.br. Os dados estarão lá disponíveis no material digital, né, que a gente vai disponibilizar, que é o que eu usei para conduzir com vocês. Então, quero falar para todos que eu fiquei muito feliz com essa minha primeira experiência aqui numa live, como youtuber, né? Brincadeira. Mas agradeço muito a atenção, o tempo e a participação de todas e de todos vocês. Muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana e, se puder, fique em casa. Tchau, gente. Aqui de novo, mandaram de novo. Ai, gente, como é que